Oi, boa noite. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, hoje a gente vai voltar a falar sobre cura. Mas o que eu quero abordar hoje é a visão que a medicina Ayurveda tem da parte da psicologia. Esse foi um trabalho que, alguns anos atrás, fui aprofundar isso dentro do Hospital do Vaidyanathan, na Índia, e foi uma experiência maravilhosa, assim, pelo conceito que a Ayurveda trabalha com esse tema, né? Somente com os problemas psicossomáticos, os equilíbrios, tudo, a Ayurveda tem uma visão completamente compreensível do que está acontecendo, dos problemas, de como tratar isso, né? Então, o que eu vejo hoje, né? Eu recebo no consultório várias pessoas aí com seus problemas, com as suas dificuldades, e quando a gente inicia um tratamento ayurvédico, a gente começa a melhorar essa condição da pessoa, né? A Ayurveda acaba tendo muitas ferramentas, medicamentos, procedimentos, condutas, né? Procedimentos para ser feitos na casa da pessoa. Então, é uma visão completamente diferente. Quando a gente fala de um desequilíbrio, pela visão da Ayurveda, a gente estuda a causa. É diferente, né? A gente sabe o que está acontecendo. Pela visão que a Ayurveda tem dos doshas, pelos funcionamentos, a gente sabe o que está desequilibrando na pessoa. Isso fica mais fácil, são vários fatores. Hoje nós temos uma cobrança muito grande, nós temos problemas, situação, tem as questões financeiras, então, excesso de trabalho, excesso de computador, excesso de atividades, tudo isso vai levando uma sobrecarga, né? E as pessoas ficam alteradas, né? Então, a Ayurveda acaba tendo muito entendimento sobre isso e como se tem que proceder para algo que não tem esse desequilíbrio, né? As coisas que devem ser feitas, as rotinas diárias, tudo isso nós vamos abordar nesse tema hoje, tá? Então, primeira coisa, sempre que eu recebo alguém no consultório, né? A gente vê os padrões da pessoa, a gente vê como é que está esse funcionamento. Primeiro, sempre a gente faz uma abordagem. Normalmente a gente passa alguma forma para melhorar o sistema metabólico, o sistema digestivo, né? E quando eu faço essa abordagem, eu não estou pensando só no que come, nas coisas, no que está ingerindo, no que está processando. Quando a gente fala melhorar o processo digestivo, a gente fala melhorar a digestão da mente, né? Dos pensamentos, da vida, da visão, né? Então, para isso, sempre a gente tem um caminho. Normalmente, quando a gente tem algum problema, a gente evita aquela abordagem de dar algum medicamento, um antidepressivo, alguma coisa, que são caminhos diferentes. Quando você está tomando um antidepressivo, normalmente a pessoa vai perdendo suas vontades, ela vai ficando sem atividade, ela vai ficando assim, não se importando com o que está acontecendo, e isso acaba ficando bem. Mas se esses medicamentos atuassem só na mente da pessoa, seria perfeito. Mas não é isso que acontece. O que a gente observa? Esses medicamentos afetam a formação do corpo da pessoa. Ela vai ficando com falta de atividade, ela vai perdendo vontades, ela vai perdendo disposição, ela fica sem iniciativa, sonolenta, alterada. Então, esse é um caminho da abordagem moderna. A Ayurveda, ela vai para um caminho totalmente diferente. Ela vai dar medicamentos que estimulem, que dê a clareza mental, né? E isso faz que a pessoa tenha movimento, tenha vontade de fazer as coisas, tenha vontade de correr atrás da vida, vontade de viver, né? Normalmente, que as pessoas vêm com ansiedade, a gente faz uma formulazinha para o sistema digestivo, e eu sempre falo, né? Fazer uma formulazinha para melhorar o teu sistema digestivo, você não está metabolizando bem, mas isso vai atuar, vai melhorar a digestão do que você come, do que você vê e do que você pensa. Tá? Então, normalmente, a gente monta esse programinha, faz uma fórmula, né? E a pessoa já, naquela semana, vai tendo mudanças, né? Principalmente, às vezes a pessoa retorna depois de uma semana e pergunta, como é que tá? Como é que foi a ansiedade e tal? Não tive. Né? Porque você melhora essa condição, né? Então, sempre quando a gente começa um trabalho desse, a gente
primeira fase, a gente prepara lá uma conduta que faz algumas restrições alimentares, né? A gente chama dieta anti-ama isso, né? Dieta anti-ama, ama quer dizer toxina, biotoxina. Então, essas toxinas que são formadas ali pelo sistema digestivo, pela mau processamento, né? Quando a gente faz uma forma, a gente começa a digerir isso. Essa é a forma correta, né? Não dá para tomar um medicamento que tire isso. Você tem que digerir isso, né? E quando a gente fala digerir, eu preciso digerir meus problemas, preciso dirigir a minha vida de uma forma mais pontual, de uma forma num caminho, num objetivo, né? O que a gente observa hoje? As pessoas estão dentro de padrões assim que não tem, faltando aquela clareza mental, faltando aquele discernimento correto, o entendimento das coisas, né? Hoje as pessoas são muito bombardeadas por coisas, por informações, e as pessoas vão ficando mais ou menos numa inércia, uma falta de atividade, né? Então, a abordagem da Ayurveda é exatamente isso. Dá clareza mental. Dá algo que faça o movimento. Na parte que a Ayurveda analisa, nos Panchamahabhutas, né? Esse é até um caminho que a Alessandra daqui a pouco ela vai entrar e vai explicar tudo isso sobre essa formação, esse conhecimento da medicina Ayurveda que é o entendimento, né? Então, quando a gente vê as pessoas por falta de atividade, elas precisam do elemento fogo, né? Preciso de calor, elas precisam de movimento, elas precisam de isso que vai fazer a digestão. Normalmente a gente não está acostumado no Ocidente, não está acostumado com as coisas picantes, as pimentas, né? Por falta de hábito, né? Na Índia eles usam muita pimenta e a gente vê assim a clareza mental deles, a vontade, a disposição, o apetite deles com a comida é algo impressionante assim, né? Então normalmente você está num restaurante, eles comem 3, 4 vezes mais que a gente fica até espantado, porque esse metabolismo está realmente funcionando, tá? Então sempre na abordagem a gente vai ter que botar o elemento fogo. Botou fogo, não tem ansiedade, não tem medo, não tem, né? O fogo faz esse movimento. Então, essa abordagem, a primeira abordagem que a gente faz na psicologia Ayurveda, né? É dar esse elemento fogo. Então, com isso, a gente faz uma dieta, restringe os alimentos de difícil digestão, né? Primeira coisa é a carne, que é pesada, demora 2 horas para ser processada no sistema digestivo, então a gente faz um programa de uma semana. Tira toda a carne, tira todas as coisas pesadas para a digestão, coisas como batata, cará, inhame, coisas que pesam na digestão. Coisas que dão gases, tipo repolho, pimentão, pepino, essas coisas, porque isso agrava o elemento ar, né? Isso chama do elemento vata na medicina Ayurveda, e isso desequilibra, né? Então, tira as coisas pesadas, vai tirar lá café, vai tirar o leite, derivado de leite, queijo, vai tirar todas essas coisas que pesam para o sistema digestivo. E nisso acaba sobrando, calma que sobra alguma coisa assim. Então, normalmente nessa dia vai lá comer um arroz, um grão, as verduras, as saladas, né? Pão tem que ser torrado por causa do fermento, não é bom, então pega um pão centeio integral, você torra ele, isso tira a ação do fermento que gera o gás, né, que gera o elemento ar que desequilibra, né? Então, nesse processo todo, a gente começa a mexer nessa dieta da pessoa e entra com uma fórmula picante, né, uma fórmula que normalmente é um medicamento que a gente compra, que é o tricato, né? Então todo terapeuta Ayurveda acaba prescrevendo tricato, outras fórmulas, outros sistemas digestivos, tem vários assim. Mais um que eu uso há muito tempo e fácil de fazer é o tricato, que é uma formulazinha muito fácil de fazer, vocês podem anotar isso. Como é que se monta um tricato? Uma colher de sopa de pimenta do reino, uma colher de sopa de gengibre em pó, tudo em pó, gengibre em pó, e uma colher de sopa de canela. Canela, se for para aquelas pessoas que estão mais cheinhas, se chama do kapha, né? Então, também aproveitando a live da Alessandra, vai explicar um pouquinho desse vata, pitta e kapha, como é o funcionamento, e vocês vão se identificar com isso, né? As pessoas, os vatas, que a gente chama, são aqueles tagarelas, que são mais magros, tá? O cravo é melhor.
né? Então, uma colher de sopa de pimenta do reino, uma colher de sopa de gengibre, uma de cravo para os vatas, uma de canela para os kaphas. O pita, né, são as pessoas mais metabólicas, que têm mais calor, tem que ser um digestivo mais leve. Aí pode ser um manjericão em pó, pode ser até uma erva doce em pó. Então, isso é o caminho correto. A forma tricato, no lugar dessas, o gengibre, a pimenta do reino, e a pípale, que nós não encontramos isso no Ocidente. Então, alguns locais têm, quem traz da Índia, quem importa, acaba tendo, mas não é comum encontrar. Então, essa é a formulazinha. Uma colher de sopa de cada um, mistura essas ervas todas. Aí, a forma de beber isso, né? A forma de tomar esse medicamento. Primeiro, para os vatas, a gente aconselha tomar na água morna. Ferve a água, amorna, então põe lá num copo, uma colher de cafezinho daquela mistura, e meio de água e toma. A dose é antes do café da manhã e antes do almoço. Só. Para os pitas, aí é melhor se você tivesse o ghee, alguma coisa assim, ou propriamente no mel. Eu, particularmente, gosto muito do mel, e para os kaphas também no mel. Então, é uma colher de sopa dessa forma, são uma colher de sopa dessa de cada uma, então são 3 colheres de sopa, né? Aí você vai pegar 3 colheres de sopa de mel e vai mexer bem. Vai misturar, vai deixar pronto, faz uma pastinha homogênea e deixa guardar. Então, vai pegar uma colher de cafezinho antes do café da manhã e uma antes do almoço. Só. Se tiver muito picante, tá? Toma uma água depois, fica bem. Isso vai acender o fogo digestivo, tá? Então, isso vai facilitar a digestão e você vai ver como também vai melhorar a digestão do que pensa, do que vê, porque você está colocando elemento fogo no teu organismo, né? Então, isso melhora muito essas relações. A dieta, se for bem feita, para quem está acima do peso e fizer uma restrição bem boa, normalmente a pessoa, ela perde de 2 a 3 quilos na semana, ela desincha. Então, você vê o metabolismo funcionando, as excreções funcionando, o sistema excretório funcionando, suor, urina, fezes, tudo sendo eliminado do corpo corretamente. Isso é bem importante para a Ayurveda, né? Então, é a primeira coisa que a gente pensa para preparar a pessoa para começar a tratar. Se não melhorar isso, não funciona, né? Se está gerando toxina, está gerando desequilíbrio, o organismo não está formando bem os tecidos, não tem como você corrigir isso. Não adianta você botar um remédio para sedar mais a pessoa. Então você tem que melhorar essa formação de tecido, tem que melhorar o metabolismo. Aí o organismo vai funcionar, vai pensar melhor, vai emagrecer, vai eliminar, tudo vai funcionar melhor, né? E pensando nessa coisa da mente, a primeira coisa que a gente olha é se a função intestinal está correta. Então, uma pessoa que não funciona todos os dias o sistema excretório, as fezes, é constipada, tem algum problema nesse sentido, 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí vai ter problemas. A mente vai ficar, com aquele termo mais ou menos, enfesada, né? Não vai ficar bem, a pessoa vai ficar letárgica, ela vai ter problema, né? Então, a primeira coisa que a gente olha para qualquer desequilíbrio na mente é se o intestino está funcionando bem, né? Não está funcionando bem, aí tem que ser feitos os procedimentos, fazer funcionar, aí tem todas umas regrinhas aí que a gente vai passar, inclusive nós vamos colocar isso lá no site, né? Vocês acessem o site www.institutobemdaterra.org e lá nós temos lá o fórum e nós temos lá o blog. Lá a gente vai começar a interagir com as questões, com os problemas, com as dificuldades de cada um, e lá nós vamos postar a dieta, vamos postar essa fórmula, né? Para pessoas constipadas eu tenho que montar um processo para a pessoa corrigir o sistema excretório, né? Então tem que ter lá para constipação alguma regra, algumas mudanças têm que ser feitas no hábito do dia a dia, na rotina, né? Às vezes pessoas têm problema, fazem limpeza intestinal. Limpeza intestinal ajuda a limpar o intestino, mas não corrige o problema da função intestinal. Isso é bem errado, né? Então, você começar a fazer limpeza, isso não está ajudando. Você tem a limpeza, mas tem que fazer esse intestino funcionar. Senão, pelo contrário, vai ficar mais preguiçoso. Às vezes eu recebo no consultório pessoas que tomam lá 4 anos, que tomam lá
aquele complexo 42 que faz eliminar, que tem SENA naquela fórmula, tá? E a pessoa toma aquilo diariamente para fazer a função intestinal. Isso é muito errado, que vai causar mais problema e vai gerar uma dependência do medicamento para eliminação, né? Então, isso está bem fora, está bem errado, né? A função intestinal, para ter uma mente tranquila, uma mente correta, é eliminar as fezes todos os dias, né? Para a Ayurveda, né, essa questão, sempre a gente olha assim, o intestino funcionando, porque ela é produzir neurotransmissores, isso funciona na função mental, né? Então, o intestino tem que funcionar muito bem, tá? Então, dentro desse processo todo, então você começa a arrumar o organismo. A Ayurveda, ela tem um conceito, assim, diferente. Nós temos uma constituição física, chama-se isso, que é o Prakriti, e nós temos o desequilíbrio, né? Esse processo, eu quero que vocês acompanhem o trabalho da Alessandra, que ela vai explicar exatamente como funciona isso, né? Daqui a pouco ela entra no ar, ela vai explicar esse conceito da Ayurveda, ela vai falar dos doshas, ela vai falar depois da Prakriti, Vikritas. Isso é importante a gente entender isso, porque é onde a gente vai buscar o nosso equilíbrio. Então, a pessoa nasceu de uma forma, desequilibrou e ela está fora do seu padrão. Então, tem que voltar para o padrão correto, para a gente entender o que está errado e tratar a pessoa, e ela vai funcionar corretamente de novo, né? Então, essa é a função. A mente, ela é traiçoeira, né? A gente costuma falar isso, que nossa mente, ela é tipo um computador binário. Ela entende duas coisas: prazeroso, doloroso. Prazeroso ela quer, doloroso ela quer afastar. E a gente vai criando padrões, e de uma forma de pensamento, né? Às vezes você, enquanto pessoas, você tem um padrão ruim, um padrão que nada está bem, tudo está ruim, nada presta, a pessoa sempre está naquilo. Vocês conhecem pessoas assim, que sempre estão reclamando. Isso é uma forma de pensamento, padrão. Reclamar, nada bom, nada presta, nada. Este é um padrão mental. Então as pessoas vão condicionando. A mente é um computador binário. Prazeroso, doloroso. Esse é o processo. Então, quando a gente vê que a nossa mente está funcionando assim, nós temos que implantar um padrão novo. Um padrão, opa, a coisa é boa, a coisa é melhor, eu vou melhorar, né? A coisa vai dar certo. Eu quero assim, eu vou fazer, eu vou conseguir. Este é o padrão que nós temos que implantar diariamente. Eu estou doente? Não estou doente. Eu já tive pacientes que foram diagnosticados com câncer, e a pessoa falou que não estava com câncer, eu não tenho isso, eu não quero isso. E os médicos tentando fazer cirurgia, e ela, não vou fazer cirurgia, não tenho isso, eu vou me curar, não sei o quê. Chegou uma hora que ela foi ver o exame e não tinha mais nada. Né? Um padrão mental dela, que eu não tenho, chegou uma hora, não tinha. Tá? Então, nossa mente tem essa capacidade. Sempre quando eu vou atender uma pessoa, eu explico o processo da medicina Ayurveda, o funcionamento, e falo assim para ela. O tratamento funciona assim. 50% depende de uma certa forma. 25% do meu conhecimento, 25% dos procedimentos feitos corretamente, e 50% é seu. Se você fizer a sua parte, as suas coisas, seus procedimentos, aí a gente tem um resultado. Agora, se não fizer, não funciona. Muitas vezes não, a maioria das vezes eu perco o paciente na dieta, essa dieta anti-ama. Por quê? As pessoas estão num padrão mental, condicionadas, comem as coisas lá que é só prazeroso, coisa boa para comer, e quando eu falo assim, fazer uma restrição alimentar, você tem que tirar isso, tem que tirar a carne, tem que tirar isso, tem que tirar o bolo, tem que tirar o doce, tem que tirar o cafezinho, tem que tirar o leite, tem que tirar... As pessoas, meu Deus, eu vou comer o quê? É só por uma semana. É só por 5 dias, às vezes. Para os vatas eu falo 5 dias, né? E a pessoa, não, tá. Aí eu perco já o paciente na primeira, porque ela não quer abrir mão de fazer uma dieta. Ela prefere comer as coisas, mas tirar alguma coisa que ela está acostumada, ela não tira. Né? Uma formulazinha, às vezes a formulazinha é horrível, não sei o quê. Mas é uma formulazinha que não é tão difícil, né? Então as pessoas, eu perco muito paciente aí. Porque o padrão mental está habituado naquela ação, naquela forma de pensamento, e não muda. E para tratar pela Ayurveda, precisa mudar as pessoas, precisa mudar os padrões, precisa tirar
aquela forma errada, né? Às vezes eu procuro pessoas, passa uma forma para emagrecer. Passo. Primeiro você faz a dieta, faz isso. Eu pergunto lá, fez? Não, não fiz. Porque o padrão mental, o padrão está condicionado de uma forma e não muda. Né? Mas a pessoa quer emagrecer, tá? Eu preciso perder 10 quilos. Ótimo, eu tenho dieta que a pessoa perde 1 quilo por dia. Se ela fizer 10 dias, ela perde 10 quilos. Né? Mas mudar o padrão para fazer isso, para fazer uma dieta radical, tirar comida, botar sucos, tal, é muito difícil. Né? Então, nossos padrões mentais que atrapalham a nossa vida. Nossos padrões mentais que dificultam eu chegar ao objetivo. Nossos padrões mentais não deixam eu conseguir aquele emprego, não deixam eu chegar a ter uma promoção, não deixam eu me relacionar bem com as pessoas, com o marido, com a esposa e com filhos. São nossos padrões, né? Então, o que a gente percebe hoje nessa condição que a gente está, na crise, nas coisas, que as pessoas têm seus padrões e precisam melhorar e mudar isso. E para mudar isso tem que seguir novos padrões, implantar novas formas de pensamento, né? Opa, dieta, comida não está me fazendo bem, aquele chocolate não me faz bem, né? Então, na semana não vou comer chocolate. Então, essa forma de mudança não é um período longo, é por um tempo, né? Depois volta, não volta igual, porque tem coisas muito erradas que a gente come. Que nem o pessoal fala, Coca-Cola faz mal. Então, tira a Coca-Cola da vida, né? As pessoas sabem, mas continuam tomando, tá? Então, são esses padrões, essas formas que a gente acaba olhando e vendo que as pessoas têm que mudar. Aí, se ela tem essas formas de pensamento diferente, fica mais fácil, né? Então, mas a Ayurveda, ela não analisa só isso. Primeiro, vamos melhorar o metabolismo, vamos melhorar essa digestão do que pensa, vamos ver se as eliminações estão acontecendo corretamente, tá? O suor, fezes, urina, suor, está tudo corretamente. Aí nós mudamos, nós começamos a ter uma mudança, nós começamos a ter um corpo que está cheio, que está intoxicado, vai reduzindo e vai voltando para uma forma como ela quer, né? Então, esses padrões são muito importantes a gente mudar, principalmente para não deixar essa mente, que é um computador binário, deixar comandar a nossa vida, né? Então, tem pessoas que tomam cervejinha, tal, direto, festa, e não está bem, está acima do peso, está inchado, tal. A gente fala, uma semana de dieta, tem que mudar o padrão, tem que botar coisas. Às vezes as pessoas têm azia, está tudo incomodando, tal. Não, para isso, toma isso, tal, mas não adianta você tomar um medicamento e não mudar o que está errado na sua vida, né? Uma doença não chega sem uma causa, um padrão errado. A doença não se instala assim do nada. Tá, Deus escolheu que eu tenho que ter uma doença. Não. As doenças vêm dos nossos padrões errados, nossas condutas erradas, dos nossos procedimentos, né? E muitas vezes a doença vem para dar uma freada na gente, para saber, opa, tá errado, então tem que mudar. Tem que mudar, senão o que acontece? Chega o desequilíbrio. E não adianta ir empurrando. E quando você toma um medicamento, um antidepressivo, alguma coisa que ceda, você não está tratando, você está mascarando. Você está botando uma toalha quente em cima e deixando o negócio quieto lá, né? Então, talvez a tua mente esteja lá segurando, mas o corpo está mostrando desequilíbrio. Isso é errado, né? Pela visão da Ayurveda, nós temos que ter um corpo limpo, desintoxicado, nas medidas corretas e viver sem medicamento, sem interação. Quanto menos medicamento, mais saudável a gente é, né? Esse é o conceito da Ayurveda. Tá? Dentro dessa psicologia tem muita coisa, tem muita ferramenta, tem muitas ervas, medicamentos. Se for preciso dar antidepressivo natural, a gente usa a erva de São João, que é uma fórmula assim, que às vezes 2 cápsulas dá aquela sedada na pessoa. Tem a valeriana para surto psicótico, essas coisas assim, a valeriana é muito bom para isso. Então a Ayurveda acaba tendo os famosos medicamentos, fórmulas da Índia também, nós usamos. Então tem uma ferramenta, tem muita ferramenta. Mas a ferramenta principal dentro de um processo mental é reduzir o vata. O agravamento de vata, que a gente chama, o que é o vata? O vata ele vai gerando ressecamentos no corpo.
vai secando a mão, a pele, cabelo, o cérebro ele vai reduzindo, vai faltando lubrificação, ele vai diminuindo. Aí que começa a aparecer as doenças, o Parkinson, o Alzheimer, né? Você pega um diagnóstico de Alzheimer, você vai ver o cérebro da pessoa assim, parece uma mecha secando, né? Nós temos que lubrificar, tá? A lubrificação, isso é uma coisa que nós no Ocidente nós não temos, e o indiano faz isso diariamente. Ele pega óleo, põe na mão óleo, passa no cabeça, passa no cabelo. O melhor cabelo do mundo são dos indianos, né? O que mais vende cabelo, porque eles passam óleo, aqueles cabelos são muito sedosos, eles são fortes, né? Por causa do óleo, né? Eles usam um óleo porque você encontra em todos os mercados, assim, na Índia, que é o óleo de Brahmi, né? Brahmi é uma erva que ajuda a memória, que ajuda a mente, né? Então, eles passam aquilo diretamente, né? Então, aqui a gente pode substituir, fazer um óleo com centelha asiática, com a caniçoba, com o ginkgo biloba. Tem várias ervas, assim, que é para a mente que a gente pode fazer, medicar, fazer essas fórmulas, assim. Uma hora a gente vai ensinar a fazer essas fórmulas, aí talvez a Alessandra faça essas fórmulas, assim, e a gente consiga fazer e montar isso direitinho para vocês, né? Mas passar o óleo é fundamental. Se não tiver o uso do óleo, a mente não funciona, precisa lubrificar. Então, o que a gente faz? Umas 2 vezes por semana, pega o óleo de gergelim, ou melhor, passa no corpo, na cabeça, nas articulações, passa no corpo todo, né? Isso vai lubrificar. Outra coisa, a gente fala pingar óleo. 5 gotinhas de óleo de gergelim em cada narina. Pinga, puxa, pinga, puxa. Essa medicação nasal, existe uma forma, essa é uma rota que a medicina ayurveda usa para medicar o cérebro. Então, a lubrificação via nasal é fundamental para uma boa função, né? O ghee, a manteiga clarificada da Ayurveda, é a melhor forma de melhorar a memória. 5 gotinhas de cada narina por 15 dias. Isso já vai melhorar muito a memória. Somente as pessoas que são mais idosos, assim, que vão perdendo essa memória, o ghee é a melhor forma de melhorar isso. Então, aquela agitação, aquela coisa toda, óleo no corpo é a melhor coisa. Óleo na cabeça é a melhor coisa. Pingos de óleo nos ouvidos, 2 gotinhas, assim, por uns 5 dias, vai fazer essa lubrificação. Pode começar, se tiver cera, essas coisas, ele vai descolar e depois tem que limpar, mas ele vai limpar e vai melhorar a audição, né? Então, passar óleo no corpo cabeludo. Uma fórmula que a gente é bem interessante, a gente chega lá no hospital, no Vaidyanathan, na Índia, e a gente vai na enfermaria, se vê as pessoas com Shiropitu, que é um procedimento da Ayurveda. O que a gente faz? Shiropitu, a gente pega um chumaço de algodão, faz um buraco no meio, coloca aqui no topo da cabeça, pega uma bandana, um pano, uma toalha, só para fechar, para não escorrer o óleo. E pega o óleo de gergelim, despeja aqui, morno, né? Põe lá uns 150 ml, coloca aqui assim, deixa bem lubrificado e fica lá 45 minutos, 50 minutos, deixa esse óleo absorver. Vai fazer sua atividade, vai fazer suas coisas e tal, e fica com aquilo. Então, aquilo vai lubrificando, vai entrando, porque nós temos a nossa moleira, a absorção aqui, é bem forte, então essa lubrificação é fundamental. A pessoa está agitada, não dorme, tal, faz isso que vai dormir, vai ficar tranquila. Por isso que as massagens são fundamentais para a Ayurveda, né? A gente usa a massagem para tratar. A lubrificação é para isso, né? Então a gente acaba usando essas medidas e o resultado é excepcional. Então por isso que a lubrificação é fundamental para os padrões mentais, né? O que se cria? Aqui nós temos aqui o conceito de Vata, e Vata grava, acompanhe depois a Alessandra vai falar muito bem sobre Vata, Pitta e Kapha, as funções, mas a mente, aqui essa região da cabeça, esses fluxos todos, o Vata grava, né? Quando o Vata grava, nós começamos a ter nossos problemas, a pessoa fica muito agitada, ativa, tagarela, sem memória, isso é o Vata gravando, né? E aí começa a gerar desequilíbrios, né? Se continuar naquele padrão vai chegar a doenças mais graves, né? Então, a lubrificação é fundamental para tratar isso, né? E aí nós temos muito mais recursos, depende do caso, depende dos seus problemas, tal. Então, são métodos que a Ayurveda vai utilizando. Então, é normal você chegar no hospital na Índia, ver as pessoas com Shiropitu,
massagem no corpo, óleo, medicamentos, fórmulas, desintoxicações, limpeza intestinal, que é o BAST, né? Esse é um caminho, a melhor medida para tratar a mente, a limpeza intestinal BAST, a lubrificação via ânus, né? Então, essa é uma medida, é uma ação de panchakarma, né? Não é todo mundo que trabalha com isso, principalmente no Brasil, na Europa, aqui também são poucas pessoas, mas é a melhor forma de você tratar problemas, é tratar o intestino, né? Então, visões diferentes. Deu problema na mente, a gente pensa no intestino, é a primeira coisa. Por isso que pessoas que não funcionam o intestino todos os dias, a tendência a ter problemas, depressões, problemas na mente, são muito fortes. Por isso que a função intestinal, todo dia, tem que funcionar. Uma das maiores causas de constipação, da função não funcionar, tem que cuidar com a palavra, essa palavra dessa função intestinal, tem que cuidar que aqui na Europa é diferente, eles não usam, é constipação. Constipação, aqui na Europa, tá o nariz trancado, né? Aqui, então tem que cuidar essa palavra aqui. Mas a função intestinal, ela é fundamental para essa mente funcionar. Então, esse é o conceito da Ayurveda, e nós temos que fazer essa prática acontecer. O maior problema disso é que as pessoas têm uma vida muito corrida. Então, o que acontece? As pessoas correm, dormem, acordam em cima do horário, vão correr, tomar um banho, comem uma coisa correndo e vão trabalhar. Não é assim. Nós temos que ter um tempo de banho-cedo, nós temos que ter um tempo para acordar, daí você vai, acorda devagar, a urina está pronta, vai lá, urina, tal, dá mais um tempinho, tal, fica se movimentando, daqui a pouco o intestino tem que dar sinal, eliminar, tomar um banho, né? Depois que vai tomar um café, depois que vai trabalhar. Mas isso, a gente tem que ter uma rotina para isso, não pode sair correndo. Sempre tem que lembrar de eliminar, tá? Então, são mudanças que tem que ter, tá? Então, nós vamos colocar esse material lá no site, né? É interessante vocês acessarem o www.institutodanvantri.org, institutobendaterra.org, acessar, lá nós temos o blog e nós temos o fórum. Participar e pegar essas informações, isso é bem importante, né? E todas as terças e quintas-feiras nós estamos entrando com o assunto e nós vamos desenvolvendo ele na medida do possível e vamos mudando, né? Então, esse é o conceito de qual que é o objetivo de tudo isso? Chegar mais perto das pessoas, ensinar coisas da Ayurveda, as pessoas mudarem seus padrões, né? Então, o que eu vejo? Eu vejo pessoas chegando até mim no consultório, seus problemas muito medicadas, porque não estão tratando a causa. Tomam medicamentos, mas não tratam. Vão tomar remédio pro resto da vida, mas não estão tratando a causa. Então, isso está muito errado. Você tem que curar, você tem que ficar saudável, em todos os sentidos. Esse é o objetivo da medicina Ayurveda. Ficar saudável e não precisar tomar nada. Ou melhor, se você souber como funciona o teu organismo, souber de Vata, Pitta e Kapha, das funções, das estações, né? Agora no Brasil está inverno, agora aqui na Europa, aqui agora nós estamos na primavera, então é diferente. O que agrava a primavera? Tem outono que resseca, entender essas funções todas das estações. A gente precisa saber o dosha do nosso trabalho, o que agrava na gente, o dosha do casamento, o que me agrava. Aí vão usando medidas opostas e equilibrando. Então é um conceito maravilhoso da Ayurveda, mas precisamos entender. Quando a gente fala assim, medicina Ayurveda, para mim, a descrição da medicina Ayurveda é a descrição do corpo humano. É o manual do proprietário. Como você trata isso? Você tem que entender do corpo, né? Aí fica mais fácil. Você vai usando as medidas, vai equilibrando, tá, pronto. Fica bem. Às vezes tenho pacientes assim que estão há 1 ano, 2, 3 anos sendo tratados pela Ayurveda comigo. Quando chega nas estações que agrava a constituição dela, normalmente elas me ligam, olha, Paulo, aconteceu isso, eu estou assim, 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 eu vou fazer isso, tal, tal. Então, é perfeito, é isso mesmo. Né? A pessoa já sabe o que tem que fazer, já sabe o que está gravando, tem consciência do corpo. Isso é importante, né? Ter a consciência do que está acontecendo. Não correr lá, eu tenho dor, vou tomar um remédio. Né? Eu tenho dor de cabeça. Se eu tomo um remédio para dor de cabeça, eu só estou mascarando. A dor de cabeça está falando que tem algo errado. Se eu tomo um remédio, eu mascaro, e aquele problema está se instalando cada vez mais. O problema vai ficar mais forte. Vai chegar uma hora que eu tenho uma patologia. Né? Para ver, deu uma dor de cabeça, opa, tem algo errado. E às vezes, pode ser fígado, pode ser alguma coisa e tal. Existem desequilíbrios que tem que ser tratado, e não
algo que cede à dor. A dor está avisando, tem algo errado. Tenho dor de estômago. Eu vou tomar um remédio para dor? Não, eu tenho que saber o que está causando. Vou tratar a causa. Aí sim a gente vai curar. Tá? Então, essa é a mensagem de hoje. Eu iria passar, né? Eu acho que a gente pode fazer um trabalho bem lindo aí, desenvolver bastante coisa, uma sequência para todo mundo entender esse processo, essa medicina maravilhosa, né? Essas mudanças e tudo isso gradativamente. Então, eu quero que vocês vão acompanhando, entrem lá no site, no blog, vamos interagir, tem dúvidas, perguntas, vamos interagir, que esse é o objetivo. O objetivo é que a gente consiga expandir esse conhecimento e que todo mundo viva de uma forma saudável e sem precisar usar os medicamentos, as coisas todas, os procedimentos, né? Agradeço, né? Agradeço a companhia, esse momento, né? É maravilhoso para mim. Obrigado. Namastê.